vamos mentalizando a imagem de Jesus. O Mestre, há mais de 2000 anos, nos fez o convite para segui-lo. Peçamos a Ele, portanto, que ampare hoje a nossa disposição para o estudo, a fim de compreendê-lo melhor, e que possamos exemplificar em nossas atitudes os ensinamentos colhidos em nossas aulas. Graças a Deus. Olá! Que bom que você está de volta para a sequência do nosso curso O que é o Espiritismo. E na aula 9 de hoje nós vamos falar sobre caridade. Mais especificamente sobre o entendimento, a visão de Paulo, o apóstolo, sobre o que é a caridade. E nós vamos perceber como ele conseguiu, de maneira clara, fraterna, mas acima de tudo muito fiel, explicar a caridade segundo Jesus a vivenciou em todos os momentos que esteve entre nós. O objetivo dessa nossa aula, num primeiro momento, é possibilitar que cada um de nós faça suas próprias reflexões a respeito de como entende e de como vive a caridade, para então, logo depois e, claro, muito mais importante, poder exercitar a caridade de maneira mais acertada, fazendo um alinhamento entre as nossas ações e o nosso coração, para que nós possamos entregar algo melhor para o mundo, assim como fez Jesus, assim como conseguiu fazer Paulo, o apóstolo, construindo em si a caridade, vivendo a caridade desde o momento em que decidiu, em que aceitou seguir Jesus. Mas, afinal de contas, quem é este personagem que conseguiu descrever a caridade de maneira tão brilhante? Que credenciais, que experiências Paulo detinha para compreender de maneira tão profunda e trazer para nós, num texto que é extremamente poético, essa compreensão sobre a caridade. Para isso, é preciso nós retornarmos um pouco no tempo e conhecermos, mesmo que de maneira resumida, um pouco da história deste personagem. Vamos lá? É necessário iniciarmos comentando que houve todo um planejamento do plano espiritual para que Jesus estivesse entre nós. Na época, então, que ele viria para divulgar o seu evangelho, ou a Boa Nova. É claro que Jesus estava à frente deste planejamento e a ele coube a maior parcela de trabalho e de sacrifício. Mas este projeto previa também vários missionários. Alguns viriam antes de Jesus, preparando este caminho. Outros conviveriam com o Mestre nessa tarefa de divulgação e de conscientização da mudança de cada um de nós. E outros missionários ainda trabalhariam na sequência, após a partida do Mestre para o plano espiritual. Paulo se encaixava nesse terceiro grupo. Caberia a ele a divulgação do Evangelho entre todos os povos. E vamos nos recordar que Paulo é contemporâneo de Jesus. Ele nasceu alguns anos depois de Jesus, mas eles não se conheceram, pelo menos não enquanto Jesus estava encarnado. Porque Paulo nasceu em Tarso, uma cidade que era um centro cultural de extrema movimentação, detinha um porto para onde afluíam pessoas, comerciantes de vários povos e de várias crenças. Paulo já era um homem do mundo, mas em nenhum momento ele teve dúvidas quanto à sua história e à sua crença. Ele era um judeu convicto e orgulhoso de todo um passado de glórias, de uma saga que o seu povo tinha vivenciado. Desde pequeno, então, ele participava
ia à sinagoga para cuidar dos seus estudos, aprender a ser alfabetizado, mas também conhecer toda a história desse seu povo que remontava a Abraão. Imaginemos os olhinhos deste pequeno menino que naquele momento aprendia sobre essa jornada do seu povo até aquele momento. E assim como todos os hebreus, Paulo também ansiava pela vinda do Messias. Ele já amava esse Cristo. Ele queria viver de acordo com as Escrituras, propiciando assim esse momento que o Cristo viria para recuperar essa soberania do povo hebreu. Bom, infelizmente nós sabemos que muitos naquela época aguardavam o Messias que viria libertar o povo hebreu daquela escravidão, do jugo romano e restabelecer uma glória que seria momentânea, uma glória material, assim como vários outros. Quando ficou conhecendo a história de Jesus e teve contato com os ensinamentos de Jesus, Paulo também não compreendeu que a proposta do Mestre era muito mais ampla. Nesse ínterim, Jesus retorna ao plano espiritual e Paulo, já adulto, já doutor da lei, toma para si o encargo de varrer então da comunidade a crença de que aquele nazareno, aquele carpinteiro que morreu na cruz entre ladrões, seria o Messias tão esperado pelo povo hebreu. Paulo inicia a partir daí um período de perseguição, de lutas contra os cristãos, querendo recuperar essa soberania do entendimento com relação à lei de Moisés. E essa história se prossegue até um determinado momento em que, seguindo para Damasco, para então perseguir os cristãos que lá se encontravam e que se reuniam em nome de um bom velhinho conhecido, que era o Ananias, Paulo, no deserto, antes de chegar a Damasco, é envolvido por intensa luz. Naquele momento ele não entende exatamente o que está acontecendo. Ele se sente envolvido, ele meio que perde os sentidos e cai do cavalo já de joelhos. E ouve então e sente ao mesmo tempo uma voz carinhosa, meiga e fraterna que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, aturdido, responde: Quem és, Senhor? E ele ouve a resposta que mudaria a sua vida definitivamente. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo compreende, envolvido no amor, envolvido na ternura, que todo o entendimento que ele tinha até então absorvido de todos os estudos através das leis caíram por terra. Ele passa a conhecer um outro Messias, o que fala de amor, o que fala de irmandade e o que busca, através de atos serenos e de paz e de bondade, trazer àquele povo não uma soberania momentânea, mas a libertação das almas pelo entendimento, pela mudança interna, pela valorização do ser e do seu entendimento do que é a lei do amor. Paulo compreende naquele momento que ele não era melhor que os outros povos, que na verdade todos eram irmãos. E ali ele decide então que passaria todos os outros dias da sua vida a levar esta verdade a todos os outros povos. Talvez o restante da história a maioria já conheça. Paulo segue até Damasco e lá é justamente auxiliado por Ananias, o bom velhinho que ele tinha ido prender. Esta é basicamente, de maneira bem resumida, a história de Paulo. E são esses fatos e esse contato com Jesus que credencia Paulo a iniciar uma nova jornada,
ele vai sofrer as agruras da incompreensão, assim como Jesus, da inaceitação. Ele vai perder tudo o que tinha conquistado materialmente para ganhar então, moralmente e espiritualmente, uma riqueza que ele desconhecia. Paulo inicia a partir daí as suas jornadas, as suas viagens, levando para o mundo Jesus, através do conhecimento que ele tinha. Em todas essas viagens, Paulo foi fundando, pelos locais aonde passavam, as comunidades cristãs, que se agregavam em torno do conhecimento recebido e ali, como um foco de luz, levavam todo esse entendimento para as pessoas que ali viviam. Mas Paulo se mantinha em contato com essas comunidades através das epístolas, ou seja, através das cartas que ele escrevia e encaminhava a essas comunidades. Será justamente em uma dessas cartas, ou seja, em uma dessas epístolas, que Paulo vai abordar de maneira brilhante sobre a caridade. Nós vamos encontrar esse texto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13. Nós vamos especificamente analisar os itens 1 a 8 e também o item 13. E é assim que Paulo adquire a possibilidade de construir em si e deixar para nós esse exemplo de mudança, de transformação do homem velho para o homem novo, alinhando a nossa conduta, alinhando o nosso pensamento e as nossas escolhas ao Evangelho de Jesus. Paulo inicia falando da caridade no versículo 1, dizendo: ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Vamos só fazer um parênteses para esclarecer que símbolo é um instrumento de metal, então vai emitir sons. E Paulo está justamente falando disso nesse trecho. Ele nos alerta quanto ao cuidado das nossas palavras. Muitas vezes nós podemos falar bonito, nós podemos envolver as pessoas, mas essas palavras, elas precisam levar também a nossa energia, o nosso sentimento de caridade. Jesus em vários momentos nos alertou sobre as aparências e que, na verdade, quando nós agimos com a intenção de sermos vistos e observados pelas pessoas, ali nós já teríamos recebido a nossa recompensa. Paulo, mais uma vez, nos mostra a importância da ação, mas embasada em sentimento. Que nós possamos nos expressar, mas levando através dessas palavras sentimentos sinceros, de paz, de bem-estar, de harmonia. Ele continua dizendo que, ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Mais uma vez, Paulo nos traz reflexões que são importantíssimas. O quanto muitas vezes nós valorizamos o conhecimento terreno. E não é que as ciências não sejam importantes, mas muitas vezes dedicamos uma vida inteira a regimentar em nós, acumular em nós conhecimentos que interiormente não nos transformam em pessoas melhores. O que nós temos que movimentar em nós é essa energia da caridade, é poder fazer ao outro com carinho e com verdade. Então Paulo nos alerta para que não esqueçamos em nós o aspecto tão importante, o que verdadeiramente somos. Somos espíritos e necessitamos desenvolver também o aspecto espiritual religioso. Isso só é possível através do Evangelho de Jesus. Na sequência, no item 3, Paulo nos diz que
ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, e ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. É muito comum o nosso entendimento atualmente de que caridade é ceder algo que eu não uso mais a alguém, é o disponibilizar do meu excesso para minorar o sofrimento do outro. E Paulo nos traz aqui um entendimento muito profundo de que a nossa atitude deve estar alinhada ao nosso desejo, ao nosso sentimento. Então a grande reflexão é: o que move a nossa ação? Eu tiro algo da minha casa ou algo que eu não uso mais para ceder ao outro, mas o que move? Qual é o sentimento por trás dessa ação? Porque Paulo nos diz que sem a caridade as nossas ações, elas são nulas. É claro que nós temos que dizer que é importantíssimo quando nós doamos do que temos em excesso. Mesmo que talvez o nosso coração não esteja envolvido nessa atitude, ainda assim, ela é muito benéfica para aquele que tem frio e é aquecido, para aquele que tem fome e é saciado. Vale a pena nós colocarmos aqui que todas essas nossas ações, elas contam em nosso favor. Mas Paulo nos faz uma proposta muito mais profunda. Ele nos chama a refletir se nós já conseguimos alinhar o nosso sentimento, o nosso desejo sincero de auxiliar a essas ações que maquinalmente ou materialmente nós implementamos no nosso dia a dia. Fica aqui mais uma grande reflexão. Indo adiante, então, no nosso versículo 4, Paulo aborda a caridade dizendo que ela é paciente, ela é prestativa, ela não é invejosa, ela não se ostenta, ela não se infla de orgulho. Queridos amigos, vamos parar, nos deter por mais um momento para avaliar essa sentença que é importantíssima para nós. Porque se até então entendíamos a caridade como uma ação de doar algo, de sorrir para alguém, de conversar com alguém, Paulo nos leva aqui a um outro nível de entendimento. Ele fala de exercermos a paciência. Muitas vezes é justamente a paciência que nós não temos diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos ou dos nossos locais de trabalho. Então Paulo nos conclama a sermos prestativos também diante daqueles que são mais difíceis à nossa convivência. Um outro ponto muito importante é a caridade e o orgulho. A caridade não se orgulha. Então nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes e verificar se diante dessas ações que nós consideramos caridosas, nós estamos no fundo aguardando algum tipo de reconhecimento ou nos tornando orgulhosos diante das ações e das benemerências que nós estamos realizando para as pessoas, né? Por isso Jesus nos dizia, então, cuidado que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Adiante, nós vamos verificar lá no versículo 5 e versículo 6 que Paulo nos diz que a caridade nada faz de inconveniente. Aqui ele está se referindo ao bom senso, a não causar aos outros nenhum tipo de desconforto, que a caridade não procura o próprio interesse. Em todas as ações, quando nós somos chamados a opinar ou a agir, a caridade vai buscar o interesse do bem comum e não o interesse próprio. Ele diz ainda que a caridade não se irrita, a caridade não guarda rancor. Que linda essa colocação, meus amigos. A caridade não guarda rancor. Importantíssimo verificarmos também como que está o nosso coração.
Que tipo de sentimentos nós temos agasalhado? A caridade não se alegra com a injustiça, não, muito pelo contrário. Ela se regozija, ou seja, ela se alegra com a verdade. Como nós podemos perceber até aqui, a caridade ou o senso de caridade, a compreensão dessa virtude é muito maior do que até então nós poderíamos compreender. E lá no versículo 7, Paulo vai nos dizer que a caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meus queridos amigos, nós que temos caminhado e acreditamos em várias existências, é chegado o momento, nessa nossa atual experiência aqui na Terra, de aprendermos a desculpar. Aprendemos a perceber que cada um de nós está num estágio evolutivo e nós nos despertamos conforme essas nossas experiências íntimas. Acima de tudo, é necessário crer. Crer que somos todos filhos de um Pai que nos ama, que nos quer ver felizes e que coloca no nosso caminho condições de melhoria e de avanço para o nosso crescimento moral e espiritual. A caridade, segundo Paulo, tudo suporta e muitas vezes nós nos pegamos no nosso dia a dia, revoltados ou inconformados com algumas situações de desafio que nós somos chamados a vivenciar sempre para a nossa própria melhoria. Que nós possamos pensar nessa frase, nessa colocação de Paulo, quando nós estivermos vivenciando algum desafio, para então recobrarmos em nós a esperança e a certeza de que todos podemos sim avançar e sermos felizes. Na sequência desse texto, então, nos versículos 8 e 13, Paulo vai nos dizer que a caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, elas cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Mas vejamos que interessante. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas permanecem. Mas Paulo diz ainda que a maior delas, porém, é a caridade. Nós que vivemos neste avanço tecnológico, nessa mudança na nossa humanidade, quantas coisas mudaram de algum tempo para cá? Nós estamos vivendo de maneira totalmente diferente. É fácil imaginar que lá no futuro as nossas rotinas sejam totalmente diferentes. Talvez nós tenhamos até novas maneiras de comunicação, mas o que Paulo coloca é que independente da mudança que ocorra entre a humanidade, permanecerão a fé, a esperança e a caridade, mas que das três, a mais importante é a caridade. Por que será que Paulo diz isso? E a fé também não é importante? Sim, nós sabemos que a fé é muito importante, mas a fé que não obra, a fé que não é ativa, ela simplesmente espera e não nos leva a lugar nenhum. Enquanto que mesmo aquele que não tem fé, quando é caridoso, movimenta em torno de si energias de renovação, energias de melhoria para a sua própria existência e para aqueles que estão à sua volta. Paulo, que teve essa segunda parte da sua vida dedicada a divulgar o Evangelho de Jesus, deve-se a ele, então, nós conhecermos esse Evangelho livre da maneira como nós conhecemos hoje. Coube a este grande personagem do cristianismo percorrer terras longínquas, se sacrificando nessas viagens para que nós tivéssemos acesso a esse conhecimento de Jesus livre das amarras como nós temos hoje. E ele volta a falar da caridade tempos depois, em 1860,
numa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação. Nós vamos encontrar lá no capítulo 15, no item 10. Ele vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. Então, independente da nossa crença, independente do que nós acreditamos para nós, o mais importante é viver a caridade. O mais importante é que nós possamos movimentar esta energia em prol de uma mudança benéfica para nós e para os outros. Paulo diz também que os discípulos de Cristo e os espíritas são uma e a mesma coisa, porque todos eles vivem na caridade, pelo menos assim deveríamos. Isso significa dizer que não importa o rótulo, não importa qual é a nossa religião. O que Jesus espera de nós é o fundo, é o móvel, é o sentimento que nos faz agir de maneira condizente, alinhada com o seu Evangelho. Esse se tornou o lema da doutrina espírita, porque acreditamos que, independente da crença escolhida, o que nos aproxima do Pai, o que nos aproxima de Jesus é a prática diária da caridade. Paulo comenta também que nessa máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos do homem e da terra. E aí vamos imaginar que se somos caridosos e estamos neste momento encarnados aqui no planeta Terra, nós conseguimos sim melhorar a nossa situação. Nós conseguimos melhorar o nosso entorno e a nossa vida. E quando nós estamos no plano espiritual e agimos com caridade na nossa passagem aqui na Terra, com certeza teremos uma situação muito melhor e mais reconfortante por termos vivido segundo essa prática de bondade e de amor. Paulo continua e nos diz que com essa orientação, fora da caridade não há salvação, o homem jamais se transviará. Então cabe a cada um de nós, nas nossas escolhas diárias, relembrarmos essas colocações de Paulo. Quando somos chamados a escolher, quando somos chamados a agir, parar um momento e pensar: eu estou sendo orgulhoso? Eu estou sendo paciente ou impaciente? E a partir daí, nós passarmos então a escolher melhor e a agir melhor, de maneira a não nos transviarmos deste caminho. Este lema pode ser o nosso farol a guiar os nossos passos e as nossas escolhas daqui para frente. Meus queridos, nós precisamos dizer que sempre que nós nos envolvemos com um conteúdo novo, é de extrema importância que nós possamos rever alguns pontos, até como fixação deste conteúdo. Então, fica para vocês 3 perguntas para que vocês respondam, para que vocês verifiquem o quanto de entendimento foi absorvido com esta aula. Se você tiver qualquer dúvida a respeito das questões, reveja a aula novamente. As respostas estarão nelas. Se você tiver o livro do nosso curso, que é o Espiritismo, você também pode consultar. E se você desejar aprofundar um pouco mais neste assunto e na história de Paulo, nós deixamos aqui a bibliografia aonde está fundamentada essa nossa aula. E como sugestão, eu deixo a indicação deste filme, o último lançado sobre a vida de Paulo. Chama-se Paulo, Apóstolo de Cristo. Aproveite e se envolva com toda a experiência e a bagagem de ensinamentos que ele nos proporciona. Vamos lembrar que Paulo, num primeiro momento da sua vida, se equivocou muito quanto aos ensinamentos de Jesus, para logo depois recobrar esse entendimento e trabalhar o restante dos seus dias vivenciando e pregando o Evangelho de Jesus. Se Paulo pode, ele deixa para nós o exemplo de que não importa
Talvez quanto tenhamos escolhido de maneira equivocada antes no nosso passado. Mas a gente pode fazer diferente. A partir de hoje, pode ser a nossa porta de Damasco, encontrar Jesus e escolher viver de maneira melhor, exercendo a caridade. Que Jesus abençoe cada um e nós nos vemos numa próxima aula. Até lá! Olá, que bom que você está conosco novamente, porque hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. É uma parábola magnífica contada por Jesus. E nós vamos encontrá-la na parte B da 9ª aula do curso O que é o Espiritismo. Vamos conhecer um pouquinho esta parábola. Nós sabemos que naquela época, por onde quer que Jesus caminhava, ele sempre atraía um grande número de pessoas que estavam sempre ao seu redor, iam em busca de consolação, iam em busca de alívio para as suas dores, para o seu sofrimento, iam em busca da energia, do amor e da luz de Jesus. Mas, dentre todos aqueles que lá estavam, sabemos também que em várias ocasiões, infiltrado entre todos aqueles que seguiam a Jesus, encontravam-se alguns que iam questioná-lo em razão das leis. Mas Jesus, que sempre conheceu a todos, como conhece a todos nós, ele conhece o que vai no âmago de cada um de nós. Ele também conhecia a intenção das perguntas que lhe eram feitas. E numa dessas ocasiões, ele estava ali, reunido com todo o aqueles que o acompanhavam, e uma das pessoas presentes ergueu a mão e fez uma pergunta ao mestre. Perguntou: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Ao que o mestre respondeu a este doutor da lei. Porque como doutor da lei, ele conhecia a lei que vigia naquela época, que eram os ensinamentos de Moisés. Jesus, então, responde com uma pergunta a este doutor da lei. Que é que está escrito na lei? Como lês? Ao que ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. O rapaz, respondendo isto, Jesus observou e lhe disse: respondestes bem, faze isto e viverás. Ou seja, você está correto, você conhece a lei, coloque esta lei em prática. Mas, evidentemente, ele não satisfeito com a resposta do mestre, ele ainda questiona: e quem é o meu próximo? A esta pergunta, Jesus passa então a narrar para ele, para todos nós, a parábola do bom samaritano. E Jesus nos conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E que quando ele estava ali na estrada, ele foi atacado
por alguns salteadores, ou seja, por alguns ladrões, que levaram tudo o que ele tinha. E além de lhe tirarem tudo o que ele tinha, o deixa jogado na estrada, todo machucado, semi-morto. E que, após os salteadores seguirem o seu caminho, descia por esta mesma estrada um sacerdote. Ou seja, quando Jesus coloca para nós um sacerdote, ele está colocando um representante de Deus, um representante de uma religião, seja ela qual for, e que representa a Deus. Porém, este sacerdote ignora o homem que ali está caído, todo machucado, e segue o seu caminho. Logo após a passagem do sacerdote, passa por ali também um levita. Levita é um descendente da tribo de Levi e que, normalmente, a eles era destinado os cuidados com as coisas do templo. Portanto, eles também conheciam a lei de Deus. Porém, ele finge que não é com ele e passa largo. Não presta a mínima atenção àquele que ali está, semi-morto. Mas, logo depois desses dois, passa pela mesma estrada um samaritano. E assim que ele vê o homem, ele desce do seu cavalo e corre a levar os cuidados àquele homem, porque ele se condói com a situação daquele que lá está caído. Ele sente muita compaixão por aquele homem que ali está. E ele vai e deita ali, né? Cuida das feridas daquele homem com o que ele tinha consigo. Ou seja, o azeite, o vinho, com o azeite, com o vinho, ele limpa as feridas daquele homem, coloca-o em condições de levá-lo, né, até uma hospedaria e o hospeda. E recomenda ao dono da hospedaria que cuide daquele homem. E para isto, ele lhe dá 2 denários, que era o dinheiro da época. E com uma recomendação: cuide deste homem e não deixe que nada lhe falte. E se algo faltar, assim que eu retornar da minha viagem, passarei por aqui e lhe pagarei a diferença. E então Jesus, concluída a parábola, ele olha para o doutor da lei e faz uma pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ao que o doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele, ou seja, né, o samaritano, aquele que realmente se condoeu com a situação dele. Jesus então lhe diz: vai e fazes da mesma maneira. O que nós observamos nesta parábola é que Jesus resume, né, para todos nós, todos os nossos deveres para com o nosso próximo. Ou seja, que nós possamos viver esta caridade no nosso dia a dia, mas viver no sentido do sentimento e não simplesmente das aparências. Veja, Jesus nos trouxe 2 exemplos de pessoas que teoricamente eram representantes do templo, da lei, que conheciam a lei de Deus e que por conta disto deveriam aplicar esta lei àquele que ali estava, caído, necessitado
Porém, eles simplesmente ignoram aquele homem. Eles esquecem a lei de Deus. E aquele terceiro, que era mal visto pela maioria dos homens, por conta de uma relação conflituosa que existiu em épocas passadas entre os judeus e os samaritanos. Eles foram dissidentes e montaram o seu próprio templo, construíram a sua própria cidade, que era a cidade de Samaria. E por isso eram então considerados hereges, ou seja, aqueles que não tinham, né, não seguiam a religião como deveria ser seguida. Mas este, que é considerado desta forma, é aquele que se condói da situação do que ali se encontra caído. E é ele que vai dar o atendimento, é ele que vai prestar a assistência. Então, qual é a lição que nós podemos tirar desta parábola contada por Jesus? Evidentemente que podemos tirar várias lições desta parábola, mas observamos que a principal delas é a caridade despretensiosa, ou seja, aquela que eu faço de forma natural, sem esperar nenhum tipo de retribuição. Este é o grande ensinamento desta parábola. E também nós observamos que Jesus nos mostra quem é o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É qualquer pessoa que esteja em nosso caminho. Este é o nosso próximo. Qualquer pessoa que necessite de um auxílio nosso, que necessite de um ombro amigo, que necessite de alguém que possa ouvir a sua história, que possa ouvir o seu desabafo. Estes são os necessitados que, via de regra, nós encontramos pelo caminho e que nem sempre nós temos a paciência de ouvir, de atender, de acolher, de consolar. Também nesta lição nós observamos, e quando nós vamos buscar no dicionário, nós verificamos que o dicionário nos aponta o próximo como aquele verdadeiramente que está ao nosso lado. Porém, podemos entender como próximo não só o que está ao nosso lado, mas ir além, porque tem situações com os quais nós temos uma grande proximidade, mas que nem sempre eles estão ao nosso lado. Assim como também o contrário é verdadeiro. Por quê? Algumas pessoas que estão constantemente convivendo conosco, nem sempre nós somos próximos a essas pessoas. São situações para nossa reflexão. Quando Jesus diz, vá e faça o mesmo, isso também serve para todos nós. Como fazer esta caridade? Como atender ao nosso próximo? E hoje, principalmente, nós passamos por determinadas situações em que nós observamos alguém pelo caminho, necessitando de amparo, necessitando de uma mão, necessitando de um auxílio. E quantas vezes nós nos colocamos numa posição de medo, né? Medo de auxiliar aquele que ali está caído pelo caminho. Então, como fazer? Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros
e perdão das ofensas. Esta é a prática da caridade que Jesus nos ensina e que nem sempre é fácil nós conseguirmos vivenciar tudo isto. Às vezes até conseguimos ser benevolentes para com o outro, fazer o bem, auxiliar, mas, por outro lado, nos ofendemos, carregamos mágoas, ressentimentos, não perdoamos as ofensas recebidas pelo outro. Ou então, não relevamos as suas imperfeições. Mas todos nós queremos ser aceitos por todos aqueles com os quais nós convivemos, exatamente como somos, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, mas nem sempre aceitamos o do outro. Portanto, o amor e a caridade, eles são o complemento da lei da justiça. E nós encontramos isto lá no Livro dos Espíritos. É importante este exercício. A caridade vai nos exercitar a aprendermos a amar. A lei que rege todo o universo é a lei de amor. A lei do amor é a lei de atração entre os seres, entre todos nós. E, por outro lado, a lei de atração é a lei de amor dos seres inorgânicos. Olha só como todo o universo é regido por esta lei. E nós podemos exercitar essa lei nas pequeninas coisas, das pequeninas formas, das atitudes do nosso dia a dia, uma atitude de carinho, uma atitude de benevolência para com todos os que nos rodeiam, principalmente aqueles que convivem mais diretamente conosco, seja dentro do nosso lar, seja no nosso local de trabalho. E isto é um grande exercício e um grande exemplo. Por quê? Porque nós vamos observar que a caridade também se ensina. A partir do momento que eu vou dando o exemplo de como ser caridoso, este exemplo vai repercutir entre todos os demais que convivem conosco. Jesus diz: amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai os outros como irmãos. É verdadeiramente manter este sentimento, esta chama acesa dentro de nós. E aí, muitos podem questionar sobre a esmola. A esmola é uma caridade? A esmola, ela é uma caridade material. Via de regra, em determinadas situações, é muito mais fácil nós fazermos esse tipo de caridade, abrirmos mão de coisas materiais, do que darmos daquilo que temos dentro de nós. Às vezes, aquele que está necessitado, ele nem tem condições de nos pedir. Porém, compete a nós percebermos as suas necessidades. Esta é a verdadeira caridade. Quando nós usamos da empatia, nos colocamos no lugar do outro e observamos quais são as reais necessidades daquela pessoa. Não precisamos esperar que ela venha nos pedir. Vamos até ela. Como o samaritano, ele estava ali, ele não tinha nem como pedir. Aquele que estava caído e que foi atendido pelo samaritano. Mas o samaritano observou quais eram as necessidades daquele homem para aquele momento e as atendeu. Não só as atendeu naquele instante, como prorrogou esse atendimento
para o depois. Assim devemos também agir. Portanto, o Evangelho nos diz que em muitas situações a caridade, ela pode aliviar num primeiro momento, mas a esmola pode aliviar num primeiro momento, mas esta não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é que, quando junto com a esmola, nós colocamos os nossos sentimentos. De todos os ensinamentos que nós conseguimos levantar com esta parábola narrada por Jesus, vamos fazer uma reflexão. Por que devemos cultivar o amor e o saber? Porque Jesus narrou a parábola do bom samaritano. E a terceira, qual a principal lição dessa parábola? É importante nós procurarmos responder estas questões para fixarmos todo o conhecimento que adquirimos no dia de hoje. E caso tenham dúvidas, revejam a nossa apresentação ou consultem o livro-texto do curso O que é o Espiritismo. E para finalizar, nós trouxemos uma bibliografia que, caso queiram, possam aprofundar o conhecimento de tudo que nós vimos no dia de hoje. Queremos agradecer a atenção e a disponibilidade de todos.